aí pessoal, estou aqui de volta, mais um vídeo aí para vocês, mais para explicar agora a parte do roteiro, ok? Então, vou falar da rota dos hotéis, a quantos quilômetros por dia eu fiz aí nessa parte da Argentina e também do câmbio, que muita gente me perguntou, vou aproveitar para falar aí do câmbio. Claro que isso é só uma estimativa para você ter uma ideia. Quando você for planejar uma viagem, você já tem mais ou menos uma ideia. Claro que cada pessoa vai ter um estilo de viagem, vai ter um gasto diferente, vai ter uma preferência por hotel diferente. Aqui é mais para você ter uma noção dos hotéis que eu fiquei, para você ter um ponto de início aí na hora de planejar a sua viagem, ok? No dia que eu saí daqui de Cubatão, então eu fui de Cubatão até Guarapuava, que foram 680 quilômetros o primeiro dia. E eu fiquei no Hotel Soledade, que é bem na beira da pista, assim. Me custou R$ 145, muito bom, assim, pelo custo-benefício, assim, foi excelente. O hotel muito bom, café da manhã muito bom. No segundo dia, eu já fui de Guarapuava para Eldorado, na Argentina. E eu entrei pela cidade de Dionísio Cerqueira. Aí, em Dionísio Cerqueira, que é a fronteira, eu fiz o câmbio. Eu troquei, se não me engano, foi R$ 700 que eu troquei. Tem uma casa de câmbio bem na rua da principal, assim, que vai atravessar a fronteira, tem uma casa de câmbio ali. É fácil achar casa de câmbio. Então eu troquei R$ 700, troquei para pesos argentinos, fui pagando tudo em moeda local. Então eu troquei R$ 700 e aí eu passei pela imigração ali, foi bem tranquilo. Não tem muita burocracia. Durante a semana é vazio para você passar ali. Então, fim de semana pode ser que dê alguma fila, né, pelo excesso de carro. Então, eu fui até Eldorado e aí em Eldorado eu fiquei no Hotel Castelar, que é mais para o final da cidade, assim. Lá no centro eu não achei, eu achei alguns, mas não gostei muito não. Assim, então esse Hotel Castelar que eu fiquei em Eldorado eu paguei R$ 148, que foi equivalente a 800 pesos. Claro que assim, os 800 pesos eles podem variar com o tempo. Daqui para ano que vem os juros na Argentina já estão aí na faixa de 10 ou um pouco mais por cento ao ano. Então cada ano eles devem reajustar isso daí. Então para dezembro de 2007 foi 800 pesos. Os preços dos hotéis em pesos variavam entre 800 e 1.000, um hotel bom, ok? Então esses valores são para casal, ok? O quarto para casal. Se você for com mais alguém, com um amigo, você dividiria esse custo aí de um quarto para dois, você dividiria esse valor, isso aí é mais barato. Bom, de Eldorado agora eu fui para Corrientes, e foram 530 quilômetros. Em Corrientes eu fiquei no Hotel Orly, que foi um hotel bem em frente à praça, bem no centro, um hotel muito bom mesmo, por R$ 205, ok? Bom, depois, e falando também aí, aproveitando do câmbio, em Corrientes eu troquei mais dinheiro, eu troquei mais R$ 700, o câmbio lá estava um pouquinho melhor do que na fronteira. Era uma casa de câmbio, se eu não me engano, era Eldorado, acho que era o nome da casa de câmbio, ok? Bom, saindo de Corrientes, você poderia também ter ficado em Resistência, que é logo após a ponte. Depois de Resistência, mas eu saí de Corrientes e fui até Presidência Roque Sáenz Peña. Você pode abreviar aí para Roque Penha. E foram 190 quilômetros, foi um dia bem tranquilo, de muito calor. E lá em Roque Penha, eu me hospedei no Hotel Presidente. Foi barato, mas não foi um hotelzinho meio ruizinho, assim, a recepção foi muito mal, assim, o pessoal meio parece que não estava querendo te atender, sabe? Mas foi barato, custou R$ 107, ok? Agora, se você quisesse andar um pouco mais, você poderia ir até Monte Quemado. Monte Quemado tem um hotel na beira da pista também, foi o hotel que eu fiquei na volta, que eu saí de Salta e parei em Monte Quemado. E esse hotel na beira da pista me custou R$ 157, já convertendo. Lembra que eu paguei tudo em pesos argentinos enquanto eu estava na Argentina.
Eu não levei dólar, porque eu preferi levar em reais e ir convertendo nas casas de câmbio aos poucos. Então tem esse hotel Gran Cacho Hotel, na beira da pista lá em Monte Queimado. E lá eles aceitam reais, mas o câmbio deles é muito ruim. Então se você resolver pagar em reais, você vai sair assim muito mais caro. Eu sei que ia sair algo de 157 reais, ia sair algo em torno de 200 reais. Então assim, não era vantagem, era melhor pagar em pesos. Bom, então no próximo dia eu fiquei em Roque Penha, Presidência Sais Roque Penha, e eu fui até Salta. Depois de Monte Queimado, uma outra cidade maior que tem aí no caminho, se vocês verem aí pelo Google, é Joaquim Victor Gonzalez, ok? Que está a 164 quilômetros de Monte Queimado. É uma cidade até que grandinha assim, tem bastante hotel. Se você resolver tentar fazer os 830 quilômetros aí do Chaco direto e ver, não, estou muito cansado, vocês sabem que tem essa cidade de Joaquim Victor Gonzalez, que tem opções de hotéis, tem algumas opções de hotéis e dá para você parar lá, ok? Bom, mas então, voltando, eu saí de Roque Penha e fui até Salta e foram 660 quilômetros. E em Salta eu fiquei no Hotel Casa de la Teresita e me custou 150 reais, muito bom, tinha piscina, ar-condicionado, hotel show, ok? Bom, em Salta eu troquei dinheiro, troquei mais, se eu não me engano, mais 700 reais e troquei mais uma quantia em pesos chilenos, porque no outro dia eu já ia estar no Chile. Então assim, em Salta, que é uma cidade grande, aproveita já para trocar dinheiro, ok? Porque depois lá para cima, Susque, Pumamarca, acho que é mais difícil você trocar dinheiro. Só daria para você trocar dinheiro na próxima cidade que é São Pedro, ok? Bom, então, em Salta eu troquei, tem uma casa de câmbio bem na praça principal, tem uma casa de câmbio. Na entrada é como se fosse um banco, não é exatamente uma casa de câmbio, então é muito burocrático, você tem que pegar senha, tem que ficar na fila, tem que mostrar passaporte ou RG se você levou, tem que esperar uns 15 minutos a mulher preencher papel para trocar teu dinheiro. Na primeira vez eu fiz isso. Na segunda vez que eu estava voltando, eu troquei com um senhor que fica sentado na porta e fica com uma mala gigantesca, assim, cheio de dinheiro. Troca o que você quiser pelo mesmo preço da casa de câmbio. Então, na volta eu troquei com ele que o banco estava muito cheio. Eu sempre fico meio assim, trocar com pessoas na rua, mas foi tranquilo. Então eu troquei com esse senhor lá. Provavelmente se vocês forem e virem um senhor sentado na porta num banco assim, um banquinho de madeira, principalmente se tiver com uma sacolona grande assim, ele vai estar trocando dinheiro para vocês. Vai ser muito menos burocrático do que você ter que entrar na fila do banco, pegar senha, mostrar passaporte, fazer todo aquele processo que demora. E também, se o banco estiver fechado, tem que ver isso. Você vai chegar como eu cheguei em Salta, eu cheguei no sábado. Então já final de tarde, já à noite praticamente. Então no domingo eu não fiz nada, eu descansei, dei uma volta lá na cidade e quando foi na segunda-feira eu fui lá de manhã para trocar dinheiro. E segunda-feira de manhã também, na saída, eu aproveitei para trocar o óleo da moto, porque domingo estava tudo fechado, então tem que lembrar, olhar essas datas também, se você não vai cair numa cidade grande no domingo, que às vezes você quer fazer alguma coisa e pode ser que esteja fechado. Mecânica, essas coisas, pode ser que também seja um feriado local, e aí você acha que você vai conseguir trocar dinheiro ou fazer alguma coisa de mecânica e aí nesse dia é um feriado local. Então é bom dar uma olhada nos feriados também e se vai ser sábado ou domingo, né? Bom, continuando aqui, de Salta eu fui para Susques, que foram 330 quilômetros de Salta a Susques. Em Susques eu fiquei no Hostel Andino. Vocês devem ter visto pelo vídeo aí. Eu paguei 70 reais, foi equivalente a 35 reais por pessoa. Nesse caso ele cobrava por pessoa.
muito barato, deu para economizar bastante esse dia, mas não tinha sabonete, o sabonete era usado, ainda bem que eu levo o sabonete. A água estava fria, a gente reclamou lá, a água saiu quente lá, mas saiu aquele quente assim, mais ou menos, sabe? Não tinha toalha, não tinha café da manhã, então não tinha nada, 4 era feinho. Mas foi bom para economizar. Então no dia seguinte, eu fui para São Pedro de Atacama, ok? E aí no café da manhã eu fui tomar o café da manhã em Pastos Chicos. Então quem for para Susques e não quiser ficar na cidade de Susques, tem alguns hotéis, por exemplo, o Hotel Cactus, que é um hotel grande, mas eu cheguei lá, estava lotado. Sentido São Pedro, para quem está indo para São Pedro, passa por Susques, a 3, 4 quilômetros depois de Susques tem um hotel Pastos Chicos, é hotel, restaurante e posto de gasolina, ok? E o hotel lá é bom. Então o hotel lá me custou 900 pesos. Eu tenho aqui, ok? Me custou 900 pesos e tem um café da manhã lá muito bom e na volta eu me hospedei lá. Então, de Susques a São Pedro de Atacama foram 290 quilômetros. Saindo dali até o Passo de Rama, de Susques até o Passo de Rama são 120 quilômetros. Antes de você passar pelo Passo de Rama, você vai ver um posto da YPF do lado esquerdo. Então, quando você chegar nesse posto aí, você vai ter que abastecer, aproveita para comer alguma coisa, tomar um café. Aí você vai passar pelo Passo de Rama. Eu tive sorte, não estava vazio, não tive problema com fila nem nada. Na hora que você chegar para fazer o trâmite lá, você vai levar tudo, seus documentos todos, e aí você vai por guichê 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai seguir essa ordem. Quando você chegar lá, vai ter um guichê, ok? E você vai no número 1 primeiro, é só seguir os números. Você vai lá, coloca o documento lá, ele já vai pegar, fazer o que tem que fazer e vai te passar para o guichê número 2. Assim você vai indo, 2, o 3, o 4, até no último, você vai entregar seus documentos lá, ele vai sair com você até a moto, que ele vai querer olhar sua bagagem. Ele vai dar aquela olhada assim por cima, né? Se você não está trazendo comida, dependendo do tipo de comida, se for fruta, alguma coisa, pode ser que leite, alguma coisa, ele não vai deixar você passar, vai ter que jogar fora. A não ser que for coisa industrializada, chocolate assim, não tem problema. Bom, saindo do Passo de Rama, são mais 160 quilômetros até São Pedro de Atacama. E aí vai subir mais, a cordilheira vai subir mais até 4.850 metros de altitude, aí esteja preparado para o frio, ok? Porque dependendo da época, dependendo do dia, pode estar muito frio. Vai estar frio de qualquer maneira, mesmo no verão, mas se você der o azar de pegar um clima um pouco mais fechado, mais encoberto, vai estar frio, hein? Então, São Pedro. De São Pedro eu fiquei no Hostel El Mirador, que é bem na entrada da cidade ali. Isso me custou 30 mil pesos chilenos, dividindo por 170, que era o câmbio na época, me custou 176 reais, ok? Sem café da manhã e sem ar-condicionado. Só que à noite refresca bastante, então não há necessidade de ter isso daí, né? E uma coisa que eu achei também é tudo muito caro na cidade do Atacama, restaurante, talvez um pouco desfavorável pelo câmbio, o real também não tá lá essas coisas aí, então foi um pouco desfavorável em relação a isso. E aí eu aproveitei também para em São Pedro trocar mais dinheiro. Tem muitas casas de câmbio lá, então não tem, é muito fácil. Bom, de São Pedro de Atacama até Antofagasta me foram 313 quilômetros. E se a autonomia da moto de vocês não for muito boa, eu aconselho que vocês entrem na cidade de Calama para abastecer, ok? Porque de São Pedro, tem aqui, ó, de São Pedro até Calama são 115 quilômetros, ok? E de São Pedro até um posto de gasolina que vai ter na beira da pista são 210.
Então, se você passar reto por Calama, vão ser mais 100 e poucos quilômetros até o próximo posto, ok? Eu fui direto sem abastecer, mas eu deveria ter parado, porque eu cheguei lá já, a reserva já estava piscando, okay? Porque às vezes você pode pegar muito vento contra e pode gastar mais, então tem um posto na beira da pista aí, depois de Calama, bem depois, 100 quilômetros depois, ok? Bom, em Antofagasta eu fiquei no hotel Barrio 14, e nesse hotel foi um dos melhores custos-benefícios que eu achei. Foi caro, foram 45 mil pesos chilenos, que equivaliam a 250 reais. E nessa parte tinha o hotel Barrio 14 no meio, e tinha um outro hotel à direita um pouquinho mais caro, e tinha um hotel à esquerda muito barato. Eu sei que era muito barato, acho que era em torno de 25 mil pesos chilenos. Mas era muito feio, muito feio. Então eu preferi pagar mais caro para ficar no hotel melhor. Eu fiquei 3 dias lá Saiu caro, mas fazer o quê? O outro hotel era muito ruim, então não tinha café da manhã, eu ia ter que gastar com café da manhã também, ia ficar quase ali próximo, entendeu? Na volta eu fiz o mesmo caminho, a diferença é que eu fiquei em Pastos Ticos, como eu falei, então no Pastos Ticos eu paguei 900 pesos na diária, que na época deu 158 reais, e fiz o mesmo caminho, parei em Monte Queimado, na volta, parei em Corrientes, e aí fui voltando e eu parei em Posadas. Aí eu já não voltei mais para Eldorado, parei em Posadas. Em Posadas eu fiquei no hotel El Entrerriano, vou deixar escrito aí, 125 reais. É um hotelzinho meio ok, sabe? Sem café da manhã também, mas deu para economizar aí mais um pouco. E voltando em Foz do Iguaçu, eu fiquei no hotel Três Fronteiras, excelente, hotel muito bom, e foi 200 reais, ok? Bom pessoal, então é isso aí, acho que deu para passar algumas informações aí das minhas experiências nessa viagem aí para o Atacama. E também eu quero falar um pouco do dinheiro que eu levei, porque eu levei em 5 mil reais e não dólares. Porque eu vejo, se eu fosse trocar dólares, eu ia pagar uma taxa para trocar. E chegando lá, eu provavelmente ia ter que trocar dólares para pesos. E aí você trocar de reais para dólar, para depois você chegar lá e trocar de dólar para pesos, cada vez que você faz uma troca, você paga uma taxinha aí. E a não ser que você queira se proteger das variações cambiais, que pode ocorrer aí de um dia para o outro, porque o real às vezes ele é meio instável, qualquer coisa que acontece no governo ele já dá um salto aí, né? E não é todo lugar que vai aceitar reais, tem lugar que aceita, tem lugar que não. No hotel em Correntes que eu fiquei, por exemplo, ele não aceitava dólares nem peso, nem reais. Então tinha até um brasileiro lá reclamando que o outro hotel que ele tinha ficado aceitava e esse hotel não estava querendo aceitar reais e tudo mais. E era um hotel grande, bom, e não aceitava. Então assim, já que tem lugar que vai aceitar e outros não vão aceitar, eu prefiro levar tudo na moeda local, que aí não vai ter problema, qualquer lugar que você vão aceitar. E às vezes pode ser que o câmbio deles na hora de converter para você seja mais desfavorável. Quando você troca numa casa de câmbio, você tem a certeza de você pegar um câmbio melhor. Então, por isso que eu preferi levar em reais, ok? Valeu pessoal, obrigado por vocês assistirem aí e até o próximo vídeo. Valeu!